Se eu fosse o diabo, eu faria com que você tentasse me ensinar sobre a respeito de Deus e depois zombaria de você até que você se desviasse da palavra dada. Eu traria sobre você maldições, fazendo com que você conscientemente se desviasse daquilo que Deus disse. Eu faria com que você não acreditasse em nenhuma das promessas daquilo que Deus entregou na sua vida. Colocaria empecilhos em tudo que você fosse fazer e diria que foi culpa de Deus. Faria você escolher coisas terríveis e traria as consequências e responsabilidades sobre você e faria com que você murmurasse constantemente contra Deus, dizendo que é culpa de Deus. Boa essa, né? Faria com que você não só duvidasse da palavra do Senhor, mas também duvidasse da existência de Deus. Esse seria o próximo passo? Porque se Deus existisse, o mal não existiria. Também traria sobre a sua vida todas essas dúvidas e a falta de proteção da palavra de Deus, fazendo com que você não tivesse limites, tanto nos seus desejos quanto nas possibilidades do que fazer com a sua vida. E aí, meu amigo, isso não é só com relação à carreira, não. É com relação à sua vida, seja ela o que for. Todas as áreas, corpo, alma e espírito, eu iria corromper você constantemente até que não houvesse nada que não estivesse corrompido. Se eu fosse o diabo, eu retiraria toda a autoridade de Deus sobre a sua vida para que você não tivesse mais freios. Se eu fosse o diabo, eu colocaria muitas tarefas para que você não tivesse tempo para Deus. Se eu fosse o diabo, eu levaria você a duvidar da palavra dele constantemente para que você não a aplicasse. Se eu fosse o diabo, eu levaria você a não só duvidar, mas diria que Deus está mentindo, para que você não acreditasse em nada e ainda por cima zombasse para que outras pessoas também viessem a se desviar. Se eu fosse o diabo, eu colocaria uma soberba no seu coração para que você achasse que todas as coisas que vêm de Deus são uma bobagem. Assim, você teria completamente autonomia para a morte. Se eu fosse o diabo, eu colocaria uma soberba constante para que isso te destruísse. Se eu fosse o diabo, eu deixaria você sem domínio próprio, para que você se irasse constantemente, nunca perdoasse ninguém e ainda por cima levasse outras pessoas à destruição. Se fosse o diabo, eu faria com que você duvidasse dos sonhos de Deus, das promessas que Ele fez para você, mas também levasse a chacota para outras pessoas. E essa chacota sempre estaria ligada às promessas dela e àquilo que Deus tem para a vida delas. Se eu fosse o diabo, eu roubaria todos os sonhos que Deus tem para você para levá-lo à sua destruição. Quanto à sua alma, eu traria tantas adversidades que você teria tanta angústia constantemente que você não teria a quem recorrer. Faria com que você tivesse tanto medo que nos teus tempos de sono você tivesse tantos pesadelos. Pesadelos com as trevas, com o mal, comigo, com Satanás. E aí depois desses pesadelos eu diria que isso é coisa da sua cabeça. Apesar da sua angústia, do seu medo, que tudo isso não passa de bobagem. Depois disso traria remédios, coisas profundas, porque você não teria um mínimo de paz. Depois desse tempo, como a sua alma estaria completamente corrompida, traria sobre você também desejos pecaminosos. Relacionamentos não bastam, um só não pode. Tem que ter muitos, muitas mulheres, muitos homens, não só um nem dois. Você não teria mais gênero, homem e mulher. Você seria como as trevas, que não existem gênero, porque as trevas não são a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que tirar isso de você. Saiba que a sua imagem não pode pertencer mais a Deus, mas às trevas. Depois que você não tivesse alma, não tivesse corpo e não tivesse mais espírito, daria a você uma nova essência de trevas, de dúvida, de destruição e de morte. O próximo passo seria completamente a morte, e você desejaria a morte constantemente, até que eu poderia levar você para
às trevas completamente. É assim que o diabo faria com você.